175 na internet, 175.800, obrigado, valeu, já tenho na internet, 175 mil, quem vai arredondar? Eu já tenho o lance na internet, no casal, 78,88, ninguém mais, 78, vou fechar lá, vai a 1.000, vai a 79, vai mais um, 79, vai não, 78, tá aí já, 78 tá aí, 78, uma, 78 mil reais, ninguém mais, vou vender. Duas, levanta a mão, e 9, duas, 80 mil, uma, duas, homologando, vendido, parabéns. Sensacional, Fidalgo, é com você, explica esse vídeo para a turma aí. Bom, esse daí foi um leilão que nós fizemos, junto à Caixa Econômica, né? Leilão de alienação fiduciária, e particularmente eu briguei muito com a Caixa para fazer esse leilão, porque você mudar uma filosofia de um trabalho não é fácil, né? Quando a gente fala de alienação fiduciária, no passado os bancos faziam a hipoteca e não dava para existir uma pessoa que morava lá dentro. Então criou-se em 97, foi criada-se uma lei, a lei de alienação fiduciária, que ela facilitava para os bancos a retomada do imóvel. Então, não precisava passar pela justiça. Em contrapartida, os bancos facilitaram muito o crédito no mercado, né? Então, porque antigamente o banco te dá o crédito, mas você tem as restrições, né? O que você pode fazer, o que não. Então, como era muito difícil você retomar o imóvel de uma inadimplência, então os bancos não faziam tanto financiamento, hipoteca e nem tinha alienação. Aí, com a vinda dessa lei, facilitou a retomada e, com isso, o banco facilitou o crédito. Então, hoje, 90% dos financiamentos são alienação fiduciária, né? E da hipoteca foi ficando um pouco para trás aí. Tem, mas ainda é muito pouco, né? E, com isso, facilita a retomada, que ficou uma coisa boa tanto para o banco, no caso de uma inadimplência, caso vamos falar nisso, que o banco é muito mais fácil ele retomar o bem e colocar no leilão, porque ele vai fazer um primeiro leilão no valor da avaliação ou de contrato, né? O valor do ITBI, quando se faz uma transferência, e no segundo leilão, né? Se não vender no primeiro, no segundo leilão, o valor da dívida. E, lógico, quando o valor da dívida é baixo, compensa a pessoa arrematar, né? E quando é maior, ninguém arremata, o banco fica com o imóvel para ele e dá uma cartificação da pessoa. Então, isso facilitou muito o giro, né, de imóveis, né? Você não precisava, antigamente o cara ter um imóvel tinha que juntar ali e guardar. Não, hoje você consegue ter um imóvel financiado aí, estilo americano, né? Abriu-se a linha de crédito. Então ficou bom para o banco, que ele quer alugar o dinheiro dele, ele quer vender o dinheiro dele, e ficou bom também para a pessoa que tem interesse em ter a sua casa, né? E lógico, como todo sempre tem o saldo que acaba a inadimplência. E aqui na inadimplência origina esses leilões. E também o leilão ele é bom para quem perde. Quem perde também não sai devendo, né? A pessoa que perdeu, ela vai sair, ela vai levar uma carta de quitação, mesmo que ela perdeu o imóvel, mesmo que ela não pague no final, vai poder ter a vida continua, né? E dá oportunidade, no caso você viu aí, pessoas arrematando seu primeiro imóvel, no caso do casal estava lá, era o primeiro imóvel deles, né? Já com podendo ser um financiamento, às vezes um parcelamento, entendeu? Então, tem esse outro lado aí também. Então, esse foi um leilão da Caixa, eu tinha ainda base de 700 pessoas, foi um leilão que foi feito dentro do feirão da Caixa, no AMB, só teve um e último, né? Porque depois mudou a política federal e a Caixa independe da política federal. Então, e depois já veio pandemia também, não deu. Mas esse leilão, salvo engano, foi feito em 2017 ou 18, que depois, ou 19, né? Foi bem um pouco antes acho que foi feito em 18. Depois veio 19, não teve pandemia, a pandemia estourou em 20, né? E aí, com a mudança do governo federal, acabou não tendo mais. Mas eu fui pioneiro e você também na Caixa Econômica, né? Nós somos divisor de água nesse tipo de leilão. Porque na época a Caixa dividia em 2 regiões, eu peguei São Paulo para fazer e o Sato pegou o interior. Então a primeira venda de alienação de imóvel de alienação fiduciária em São Paulo foi feita pela gente, né? E o Sato, junto com o Silvio de Freitas, já tinha feito alguns com venda já na região de Bauru, Campinas, né? Então, na verdade, nós desbravamos essa lei que já existia, né? Muita gente achava que não vingaria,
Porque Verdade. como você vai tirar um imóvel de uma pessoa sem uma ordem judicial, sem uma determinação judicial? Não, e tem todo, claro, o protocolo, né, a ser seguido, e nós conversamos. A gente só ganha se vender, então a gente tinha que vender, né? Eu de um lado e o Silvio do outro. Então nós começamos, na época nós pegamos um contrato aqui, que até então passavam-se alguns leiloeiros que também não tinham o conhecimento da lei, não tinham estrutura para aprender, não era do segmento, vamos falar assim, a grande verdade. Também não era do nosso segmento, eram de outros segmentos de leilões, e a gente ia vender. Então nós começamos a vender, a coisa começou a aumentar, e você viu o resultado final aí de um trabalho de formiguinha de anos. Isso eu estou falando, a gente está falando do Leão da Caixa, mas como todo um trabalho, você tem que criar uma cultura, você tem que criar um caráter, né? Uma coisa de responsabilidade, uma coisa séria, entendeu? Então, não é fácil. Quantas vezes eu cheguei, ia num leilão na justiça, olha, o juiz olhava, cara, você não vai vender, não vem ninguém. Aí começava com 2, 3 e no final falava assim, tá vendo? A coisa acontece. Então, claro, com dedicação, investimento, tempo. O leilão, ele não é uma coisa, é um jogo de risco. Você investe, você não sabe quanto você vai ter de retorno. O leilão, ele tem também tanto de alienação, é muito difícil, mas pelo judicial tem muita devolução, pós-leilão, cancelamentos, tem que devolver, tem que estar estruturado. Então, cada leilão tem os seus menores e os maiores, né? Então, suas características e seus riscos, né? Eu sempre faço questão, toda vez que eu volto com o leilão na TV, eu faço questão de trazer o Fidalgo, porque o Fidalgo tem a visão realmente de como funciona o leilão. Esse tem, entendeu? Porque tem muita gente que trabalha na ficção, talvez. Fidalgo não, Fidalgo, eu brinco, né? Tem o leiloeiro do chão e tem o leiloeiro do céu, né? O leiloeiro do chão é aquele que sabe trabalhar, o leiloeiro do céu é aquele que acha que sabe trabalhar. Então, o Fidalgo passou um bom bocado junto comigo também, na época da Sato Leilões, que eu trabalhei lá, e era uma dificuldade absurda, porque as informações de leis, eu tive que ir atrás de advogados, fiz reuniões com os advogados da Caixa, aquelas reuniões intermináveis, para poder trabalhar a consolidação, sendo ela de maneira homogênea, para que você tenha uma quantidade de imóveis. Eu lembro também que o Fidalgo fez a diferença aqui em São Paulo, né? O resultado dele foi muito além do que se imaginava. E é isso que é a profissão de leiloeiro. É ele pegar uma coisa que todo mundo acha ruim e transformar no filé mignon com molho madeira, né? Então, foi exatamente isso que o Fidalgo fez e faz até hoje. Não pensa você que é fácil, né? Por isso que a gente fala muito aqui. É muito difícil.